Muito obrigado, Rael. Eu queria começar agradecendo a oportunidade, agradecendo a presença de vocês aqui com a gente. Eu vou mediar um pouco aqui, tem algumas pessoas aqui presentes, a gente está aqui na Escola de Música da UFA. Vou olhar um pouco para vocês, um pouco para eles aqui. A ideia, eu vou dividir algumas coisas com vocês a respeito da minha pesquisa atual, mas eu queria começar, antes de tudo, agradecendo o Rael, nosso colega presidente aqui da BCM, e todo o pessoal da organização, né, Inês da Sacom, Margarita e Elsa lá da IBMIN. Foi um prazer ter estado na organização, e esse pessoal realmente fez um trabalho muito intenso para que esse evento fosse possível, né? Então, queria agradecer muito a vocês por esse evento incrível que a gente está conseguindo acompanhar aqui durante essa semana, muito instigante para todos nós. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. Eu vou falar hoje um pouco para vocês sobre a pesquisa em processos criativos. Eu vou falar em três partes, na verdade, que são muito curtas, com três conceitos que se entrelaçam, né? Primeiro, eu vou falar um pouco sobre processos criativos, e eu vou falar um pouquinho sobre essa ideia do que eu estou chamando processo, o que eu estou chamando criativo. Depois disso, eu vou discutir um pouco a ideia de consciência, de como que os processos criativos em música estão, muitas vezes, a gente precisa discutir essa dimensão da consciência, sobretudo os processos que não são conscientes, né, que são os mais difíceis da gente conseguir, de fato, discutir. E, finalmente, falar um pouquinho sobre o conceito de reciprocidade estendida. O que eu vou falar aqui está suportado, basicamente, em três textos recentes, dois já publicados, um que está no Prelo. Então, pode passar para mim. A gente vai começar, então, falando um pouco sobre essa ideia de processo criativo. Deixa eu só ver aqui, que eu acho que está bom aqui. Pronto. Bom, em 1985, o Sloboda já alertou a gente, né? Na verdade, falando um pouco sobre a literatura, sobre composições musicais, né? Naquela parte desse livro seminal dele, ele dizendo que existe um vasto corpo de literatura sobre composições musicais, mas a maioria lida com o produto da composição e não com o processo. Comumente preocupada mais com as relações musicais evidentes no produto acabado, ou seja, partitura, gravação, etc., do que na história psicológica, momento a momento, da gênese de um tema ou de uma determinada passagem, né? Ou seja, ele está nos alertando aqui para o foco na nossa tradição, sobretudo ao longo do século XX, né? No produto em detrimento do processo, ou seja, a gente tendo um interesse muito maior em analisar os produtos acabados e não necessariamente se debruçar sobre a dimensão do processo criativo, né? Então, quando a gente fala de processo criativo, muitas vezes, e a nossa área de processos criativos, muitas vezes a gente está mais focado na ideia dos produtos decorrentes desse processo, ao falar sobre esses processos criativos, do que necessariamente no processo mesmo, né? E eu vou falar aqui para vocês um pouco das coisas que eu vou falar para vocês, são reflexões que vêm da área de processos criativos, e considerando processos criativos não só necessariamente composição, aqui ele está falando da composição, né, mas pensando os processos criativos como todas as dimensões criativas do fazer musical, né, incluindo também performance e até a dimensão criativa da escuta, né, mas aqui, sobretudo, eu vou falar sobre composição e performance, né, e do meu ponto de vista como compositor, né, que é como eu tenho atuado ao longo desses últimos tempos. Então, a gente vai falar um pouco aqui, falando sobre o processo. Em 2021, eu falei um pouquinho sobre a pesquisa em processos criativos musicais no Brasil, né? Discutindo três abordagens. Eu botei dois trechinhos aqui para a gente falar, um trechinho do Paulo Costa Lima e um trechinho do Marcos Nogueira, para a gente falar sobre essa questão do processo, né? Eu vou pedir licença para ler aqui. Paulo Lima falando no artigo em 2019, né, que o conhecimento associado à criação artística não pode ser dela isolado em busca de totalização e transparência. A obra de arte informa sobre o processo de sua criação. Quando alguém compõe, quem fala? Imagina que toda uma vendeira de elaborações em torno daquilo que poderia ser tratado como sujeito do compor, da mesma forma que o sujeito da teoria e da análise. Então, aqui, focando nessa ideia do processo, né, digamos assim. O Marcos Nogueira falando, né, que no passado moderno os músicos se esforçaram para traduzir teorias de outras áreas do conhecimento, aplicando-as diretamente à análise de processos criativos musicais de compositores, de performers, e mais recentemente de simples ouvintes. Na virada dos anos 80 para os 90, que a musicologia passou a enfrentar sistematicamente o desafio de desenvolver modelos teóricos residentes, digamos assim, né? Aqueles que revelam e se apoiam em nossas experiências específicas, ou mesmo exclusivas da nossa interação com a música, né? Ou seja, essa preocupação recente, né, digamos assim,
em tentar buscar esses modelos que são residentes, ou seja, que estão ali ligados, de fato, ao fazer, né? E nesse artigo eu falo sobre algumas outras dimensões nesse sentido, a respeito dessa ideia do processo, né? Mas eu queria passar para uma próxima etapa, voltando de novo a essa ideia desse binômio processo criativo, né? Dizer que o que eu estou falando em termos de criativo, né? Houve, obviamente, um interesse ao longo do século XX em relação à ideia de criatividade, né? Os modelos mais conhecidos, eu acredito, alguns dos mais conhecidos são esses três, né? O modelo dos estágios de Wallace, que é sempre muito citado, né? E que causou grande impacto nas teorias ao longo do século. E também Gardner e o Mihaly, né? Que desenvolveram teoria sobre criatividade. Mas, mais recentemente, a gente pode falar de uma digamos assim, uma mudança de paradigma nessa ideia da criatividade. Schiavo e Benedek, por exemplo, em 2020, alertaram sobre possíveis tensões, por exemplo, entre perspectivas individuais e coletivas e de domínios gerais, digamos, da música e específicos, né? No caso de obras musicais e de processos. Enquanto Brecht, por exemplo, argumenta que uma possível definição de criatividade no contexto das artes é fortemente específica, né? Problematizando questões como novidade, julgamento e utilidade. Eu acredito que, quando a gente está falando aqui de processos criativos, a gente tem diversas dimensões que a gente precisa falar, né? Eu queria chamar a atenção de uma delas, que é o que eu vou me focar um pouco mais na segunda parte, que é esse gráfico que está no livro lá do Sloboda, que eu falei agora há pouco, onde ele coloca essa linha pontilhada e ele chama a atenção durante os processos composicionais. Aí está falando no capítulo específico de composição e improvisação no livro, né? E ele coloca uma parte aqui que ele fala, a gente tem uma boa parte do processo que é consciente, a gente tem uma boa parte do processo que não é consciente, que é inconsciente, né? E aí eu queria chamar a atenção para esse ponto, assim, né, de quando a gente está falando sobre criatividade, a gente não necessariamente está falando só sobre processos que a gente pode dizer, assim, que estão no domínio de uma consciência, de um discernimento consciente do que está ocorrendo, né? Então, chamar um pouquinho a atenção disso. Mas a gente vai voltar a isso daqui a pouco, um pouco mais à frente na conferência. Eu estou aqui, obviamente, falando de uma... Eu estou aqui falando, não estou falando assim, isoladamente, tudo que eu estou falando aqui tem a ver, digamos assim, com o campo das teorias do compor, né, especificamente. Aqui eu vou falar algumas coisas, sobretudo na terceira parte, relacionadas à composicionalidade, eu vou voltar a esse tema depois, que é uma teoria proposta pelo professor Paulo Costa Lima, ao longo das últimas décadas, mas sobretudo de 2011, 2012 para cá. Mas eu estou falando de toda uma avenida de trabalhos que discutem essa questão, digamos assim, de uma teoria do compor. E eu posso citar alguns deles aqui, né? Ernest Friedman, por exemplo, o Reynolds, o Otto Lasky, o Jonathan Impet, na sua psicologia da composição, né? O Svone Ned, que esteve conosco no INCAN recentemente, o David Collins, que eu vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, como eu já citei, o Marcos Nogueira, o Librino Pitombeira, o Jamari Oliveira, saudoso Jamari Oliveira, o Fernando Cerqueira, aqui na Bahia também. E também eu queria dizer que um pouco do que eu vou falar daqui para frente também, nessa prática, tem a ver com o foco na colaboração, né? Que é algo que eu tenho também focado nos últimos anos, ou seja, o processo criativo na composição, sob um ponto de vista, sob um viés da colaboração entre compositores e performers, né? Então, ainda agora falando sobre o binômio, né, processos criativos, ao longo das últimas décadas, depois dessa afirmação ali do Sloboda, mas sobretudo ao longo das últimas 2 décadas, tem havido um movimento de uma espécie de mudança na visão, digamos assim, dessa ideia do processo criativo. E eu chamo a atenção para essa fala do livro de criatividade musical da Irene Deliege e na introdução com Wiggins, né, onde eles falam que é preferível falar de comportamento criativo ou atos criativos ao invés de criatividade, ou seja, a gente enfocar nessa ideia do ato, né? Ou seja, nessa dimensão do processo, como eu estava falando agora há pouco, né? Ou seja, a gente focar nessa ideia do ato. E é muito instigante a forma como eles escrevem esse prelúdio nesse livro. Eu recomendo a leitura de como eles constroem essa ideia da discussão da criatividade musical, no caso da composição, nesse enfoque do ato criativo, né? E é interessante essa fala do David Collins no livro, exatamente, o ato da composição musical, The Act of Musical Composition, quando ele fala que pouca atenção tem sido dada a essa forma particular de criatividade musical, de outra forma, além do que as narrativas e anedotas biográficas e autobiográficas, ou seja, relatos, né? Ou através de abordagens analíticas ou teóricas, ou seja, indiretamente, né? Muitas vezes
ele cita, né, importando teorias de outras áreas do conhecimento para falar a respeito do processo, ao invés de se focar nas dimensões residentes ali daquele processo e nessas questões cognitivas envolvidas na produção do sentido, né. Aqui, eu acho que já deu para perceber que a gente está falando de uma perspectiva distribuída da criatividade, ou seja, ao longo essa dimensão, digamos assim, da criatividade através de um sujeito que supostamente detém um saber e que muitas vezes pode estar relacionado àquela ideia de genialidade de um sujeito, né, que tem uma grande habilidade. A gente está falando aqui, não, a gente está falando de uma perspectiva que nesse modelo seria individual, né, ou seja, uma espécie de caixa preta da individualidade. Aqui a gente vai para uma perspectiva distribuída da criatividade, no sentido de que diversas questões envolvidas no processo criativo se entrelaçam nessas dimensões que são individuais, mas que também sociais e culturais, né? Então aqui a gente começa a caminhar para uma perspectiva distribuída da criatividade. Então, quando eu estou falando de processo criativo, aqui eu estou falando de um contexto amplo de criatividade, né? Pode passar. Então, eu acredito que ao longo dos últimos anos a gente pode ver uma mudança de perspectiva, digamos assim, na área, com atenção para isso, assim, né? Quer dizer, essa ideia do foco no processo, com uma dimensão um pouco mais distribuída da criatividade, inclusive aqui com a contribuição, obviamente, das ciências cognitivas, da cognição 4E, por exemplo, situando os processos criativos e considerando uma dimensão estendida e, sobretudo, o entrelaçamento entre corpo e mente, e entre escuta e composição, e entre percepção, que a gente está ouvindo, né, e ação, né, quer dizer, agindo que eu percebo, né. Eu acho que essa mudança de perspectiva, digamos assim, de uma década para cá, eu cito aqui alguns trabalhos, como o do Ned, esse do Schiavi, que eu citei no trecho agora há pouco, mas esse é um outro trabalho dele. O trabalho que eu citei, né, Schiavi e Benedek, o livro, por exemplo, do Clark, que esteve conosco no Sincan, lá de Campo Grande, lembrando do saudoso Luiz Felipe, né? O Royals, por exemplo, o trabalho do Limpet, que eu citei, Chifre e Colegas, Dave Collins, que é esse livro que eu citei agora há pouco. Se der tempo, no final, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Dentro desse livro tem esse capítulo do Brown e Dillon, por exemplo, o Nicolas Donan, ou seja, tem uma série de textos. Uma coisa interessante, esse artigo da Bogdanovich é muito interessante, que ela fala de uma espécie de conjunção interdisciplinar no campo, né? E aí eu acredito que a cognição musical e a criatividade cognitiva ajudam muito a gente discutir esse campo por um prisma digamos assim, de uma convergência interdisciplinar no campo, né? Para a gente poder entender esses atos criativos, digamos assim, nessa dimensão distribuída da criatividade. Eu vou falar aqui para vocês agora um pouquinho sobre uma pesquisa que a gente desenvolveu aqui na Bahia. A gente publicou no ano passado um artigo na revista Música Teórica, se chama Pesquisa em Processos Criativos, de Processos de Criação Colaborativa e Criatividade Composicional no Brasil. Eu vou falar um pouquinho sobre essa pesquisa, brevemente, para contextualizar um pouco do que a gente está falando. Nessa pesquisa, baseado nessa ideia, essa discussão sobre esse campo emergente, digamos assim, e sobretudo nesses questionamentos que a gente viu agora há pouco, por exemplo, esse do Collins, né, sobre essa questão dos relatos biográficos autobiográficos e a questão também de se importar teorias de outras áreas. A gente foi para pesquisar os trabalhos publicados no Brasil na área, né? A gente pesquisou colaboração, pesquisa artística, 3 termos básicos. Assim, depois no artigo a gente explica direitinho quais foram os termos de busca, mas basicamente o que a gente buscou foi processos colaborativos de composição de obras musicais, digamos assim, composicionalidade, pesquisa artística, teorias do compor, assim, palavras-chave em torno dessa ideia, e a ideia de performatividade dos processos criativos era o que estava atrás. A gente pesquisamos ao longo de 5 anos, de 2015 a 2020, os principais periódicos do Brasil, né, naquela classificação de 2020 da CAPES, os estratos A e B, os periódicos de estrato A e B, e os eventos científicos de área, né, incluindo a Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação em Música, a Tema, bom, enfim, os eventos, né, da área de performance, de composição. E a gente pesquisou esse escopo de trabalhos em 1905 em periódicos da área, estrato A e B, e 1181 comunicações e eventos da área, né? A gente, a partir do escrutínio desse material, né, ou seja, da busca por esses materiais, a gente foi identificando nesse escopo total de trabalhos, né, esse escopo total, dos selecionados, a gente propôs algumas categorias de análise. Nós selecionamos os artigos. Quem tiver curiosidade de saber sobre as categorias e quais são os artigos em cada uma delas, pode colocar. Ainda não, peraí. A gente
propôs 3 categorias de análise para esses artigos, né? Buscando assim, quais deles estão, de fato, respondendo a essa ideia que o Collins nos provoca, né? A respeito de relatos, ou seja, aquilo que é um relato de um processo criativo, digamos assim, ou de uma obra ou de algumas obras. Se existem esforços de teoria, digamos assim, né? Ou como diz o Paulo Costa Lima, né? Articulações entre teoria e prática nesse contexto da indissociabilidade entre teorias e práticas, no processo colaborativo, né, e de composição de obras musicais, e quais são as implicações pedagógicas nesse terceiro campo. Eu vou falar basicamente sobre um pouco desses resultados, pode passar, falando da primeira, mais uma aqui, por exemplo, em termos de colaboração, a gente selecionou 48 artigos relacionados a eventos e 25 relacionados a periódicos no primeiro tema, né? Sendo que destes 60 a gente classificou como relatos, 11 como esforços de teoria e apenas 2 com implicações pedagógicas. Vejam que aí predomina fortemente essa tendência que Collins, por exemplo, nos alertou lá no The Act of Musical Composition. No segundo tema, de composicionalidade, pesquisa artística, performativa, etc., foram 81 artigos em eventos e 68 em periódicos, um pouco mais equilibrado entre eventos e periódicos, né? E vejam que, mais uma vez, a gente tem 99 classificados como relatos, já aumenta um pouco aqui, né? 37 como esforços de teoria e 13 como implicações pedagógicas. E no caso da performatividade, foram poucos artigos, ou seja, essa ideia de olhar a performatividade do processo criativo, né? Foram 11 em periódicos e 4 em eventos, sendo que foram 12 de esforços de teoria, 2 de implicações pedagógicas e apenas um de relato, né? Então, eu queria focar um pouco nessa ideia, problematizar um pouco essa ideia para falar que, primeiro, por um lado, a gente tem essa prerrogativa que a gente percebe naquilo que Collins ali nos alertou, né? De como no Brasil a gente ainda está muito voltado para essa área, para essa questão ainda dos relatos, né? Eu não vou falar muito dessa questão da importação de áreas, de outras teorias de outras áreas, mas eu quero me focar nessa questão do processo, né? Mas como que a gente pode falar sobre essa questão dos relatos e assim, quais são, digamos assim, os problemas, não necessariamente os problemas, mas os desafios ao se falar sobre isso? E eu acredito que o principal desafio ao se falar sobre isso reside na dimensão da consciência, porque, como eu comecei a falar lá atrás, ao falar sobre o processo, boa parte do nosso processo criativo, ele não está necessariamente ligado à dimensão da consciência, né? Ele não está necessariamente ligado a um discernimento consciente daquilo que a gente está fazendo. Eu acho que esse é o principal desafio ao se falar sobre processos criativos, que a gente fala sobre aquilo que está acessível à nossa consciência. E mesmo aquilo que está acessível à nossa consciência, a gente conta uma parte da história. Deleuze fala isso lá no livro de criatividade musical, né? Quando a gente compõe algo, mesmo que colaborativo, né? Performance e compositores criam uma obra musical, a gente, quando vai falar sobre isso, a gente conta só uma parte da história, né? A gente não conta toda a história, a gente conta um viés dessa história e tem muito mais coisa acontecendo ali, né? Então, nesse aspecto, é muito importante a gente falar da ideia de imaginação, né? Levando em consideração essa dimensão da consciência. Eu quero agora aqui botar um trechinho musical para a gente ouvir, para a gente falar um pouquinho sobre essa dimensão da consciência, sobre essa ideia da expectativa. Então, eu vou botar para tocar e depois eu vou falar um pouquinho sobre esse trecho. Só clicar. Não, tem que clicar no ícone mesmo. Clica, só clicar. Não, mas esse não tem, não.
Bom, problemas tecnológicos, não consegui fazer o processo o áudio funcionar. Eu acho que vou perder muito tempo se eu ficar tentando resolver a quebra do link. Mas, basicamente, aqui é um trechinho de uma peça chamada Fumebianas número 1. Basicamente, o que eu queria chamar a atenção para vocês, seria muito legal se a gente conseguisse ouvir, mas depois eu posso disponibilizar a gravação. Esse trecho é uma peça que eu fiz em 2011, e vejo que na linha do violoncelo tem um padrão de 5 semicolcheias distribuídas, padrão de 5 semicolcheias distribuídas em agrupamentos de 4 semicolcheias, né? Então, na verdade, se eu penso num agrupamento de 5 semicolcheias, 5 semicolcheias divididas em 4, de 4 em 4, né, a cada 4 semicolcheias, eu vou ter uma promessa de alinhamento disso, né? Ou seja, quando eu começo a ouvir esse padrão, eu vou começar a ouvir isso e quer dizer, a primeira nota vai se deslocar uma semicolcheia, depois ela vai se deslocar 2 semicolcheias e assim sucessivamente. Nesse caso aqui, a gente vai ter digamos assim, uma promessa de alinhamento que vai acontecer após 20 semicolcheias, né? Porque 4 vezes 5 é 20, 5 vezes 4 é 20 também. E aqui nesse ponto, quando isso acontece, no segundo compasso da imagem, né? O que ocorre é que eu não não obedeço essa lógica de alinhamento, adiciono uma semicolcheia e aí quebro essa ideia dessa expectativa, né? E passo para uma próxima semicolcheia, e aí aqui eu quebro uma ideia de expectativa, né? E por que eu estou falando aqui da dimensão da consciência? Porque isso, obviamente, quando a gente está escutando isso, digamos assim, essa ideia do alinhamento, essa expectativa causada pelo deslocamento desse alinhamento na escuta, vai fazer com que eu projete a expectativa desse alinhamento e isso, de alguma maneira, cause uma surpresa em quem está ouvindo, né? E essa quebra da expectativa, ela ocorre o tempo todo no fluxo musical, né? O tempo todo quando a gente está ouvindo música, esse exemplo aqui é um exemplo que intencionalmente esse processo ocorreu dessa forma, né? Mas a ideia desse alinhamento entre expectativa e imaginação, ou seja, aquilo que eu imagino, ocorre o tempo todo ao longo da escuta, né? Então, a nossa escuta é o tempo todo informada por essa ideia dos padrões. Mas alguém pode dizer, mas eu estava ouvindo essa música, eu não necessariamente prestei atenção nesse padrão, eu não necessariamente percebi que havia esse alinhamento. Obviamente que aqui eu estou falando de padrão de 4 semicolcheias, eu estou falando de toda uma história das semicolcheias na música ocidental, de como a gente escuta esse tipo de padrão de métrica, etc. Que para algumas pessoas que não estão familiarizadas, por exemplo, com esse padrão, isso não ocorreria. Então, em primeiro lugar, pode passar, eu acho que tem essa discussão da consciência envolvida aqui, né? E aí, a gente está diretamente aqui relacionado à ideia de imaginação, né? E para falar dessa ideia de criatividade distribuída que eu vou falar, eu vou argumentar em torno de algumas coisas, entre elas a ideia da construção de um imaginário, né? De um imaginário que é socialmente e culturalmente compartilhado, ou seja, nós vamos compartilhar aquela ideia do agrupamento de 4 semicolcheias e nós vamos também compartilhar essa ideia do alinhamento ao longo do tempo. Mas como que a gente faz isso? Bom, em primeiro lugar, tem um exemplo que eu gosto sempre de dar, que é do David Hume, da Elizabeth Margulis, quando eles citam, num artigo mais recente dele sobre expectativa musical e sobre chills and thrills, né, sobre os arrepios, né, as origens fisiológicas daquele arrepio quando a gente escuta a música. Eles citam um exemplo que eu acho muito interessante sobre expectativa, né? Eles falam quando a gente está escutando uma playlist familiar ou um álbum que a gente conhece muito, que a gente escutou muitas vezes, a gente é capaz de antecipar, quando acaba uma música, o início da próxima música. A gente faz isso com muita frequência, né? Mesmo que não haja relação musical nenhuma de causalidade entre uma coisa e outra, né? Ou seja, quando a gente está produzindo sentido sobre a música, a gente está o tempo todo lidando com essa ideia das expectativas e projetando, sob o ponto de vista da imaginação, aquilo que vai acontecer. E não necessariamente essas coisas estão diretamente ligadas ao que está lá no material musical, mas à nossa relação com o material musical e ao quanto a gente escuta isso. Portanto, está na ideia do que eu poderia chamar de uma forma cultural, né? Quer dizer, nós estamos todos imersos aqui num contexto cultural, tanto individual quanto social e cultural, que nos permitem que a gente consiga ouvir essas questões e gerar essas expectativas que nos conectam entre nós, né? Isso, obviamente, eu estou falando aqui de empatia, estou falando de como eu componho música ouvindo e conversando com outras pessoas, etc. Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu falo sobre reciprocidade. E também tem um conceito que eu acho muito interessante, que o Paulo Costa Lima ele formulou num texto recente de distância ressignificadora. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse conceito, mas eu só quis colocar isso aqui porque quando ele vai analisar lá esse conceito de distância ressignificadora, ele cita 5 obras
e entre as obras que ele cita está essa peça Fumeguianas número 1. E quando eu vi esse conceito de distância ressignificadora, eu pensei assim, poxa, explica muito do que eu estava pensando na peça. Está lá no artigo, depois eu posso passar a bibliografia, no final vai aparecer, mas eu também posso depois enviar para quem tiver curiosidade. E é muito interessante que eu não pensei nisso quando eu estava fazendo a música, mas a forma como ele formula e como ele descreve está lá na peça. Ou seja, ele cita várias obras de compositores aqui da Bahia, né? Então, obviamente que essa ideia de distância ressignificadora está presente em diversas obras, portanto, provavelmente esse processo estava lá no processo criativo, a partir da escuta, análise, conversa e tudo mais, né? Bom, essa ideia da expectativa, ela envolve, então, como eu falei, né, as dimensões que são individuais, que são sociais e que são culturais, né? Ou seja, que muito desse processo envolve aquilo que eu próprio estou fazendo ali, que eu posso ter consciência, ou posso não ter consciência ao longo do processo criativo, né? Mas também essas dimensões que são sociais e que são culturais e que nos ajudam a dar sentido no que a gente está fazendo. E aí, nesse caso, é muito importante falar da relação entre escuta e processo criativo, né? Ou seja, quando a gente está no processo de compor uma obra musical, seja colaborativamente ou não, a gente está sempre sendo informado pela escuta, né? Escuta daquela obra em específico e também pela escuta pregressa, né? De diversas obras. Ou seja, eu acho interessante a ideia do Fernando Cerqueira, de uma formulação que eu acho interessante que ele fala, né? Compromisso com o imaginário, né? Que no contexto da criação a gente tem um compromisso com o imaginário. É engraçado, é bem paradoxal isso, né? Quer dizer, um compromisso com algo que a gente sempre imagina como imaginação, mas eu gosto dessa formulação, né? A gente está falando aqui da construção de um imaginário, né? Que depende de uma série de relações entre indivíduos nesse contexto da empatia, da criatividade distribuída, né? Então, essa ideia da relação entre escuta e ato criativo, que eu estava falando agora há pouco, que informa o processo de criação, ou seja, que informa as escolhas dentro do campo de escolhas de um processo criativo. Eu acredito que quando a gente vai falar sobre essa relação entre escuta e ato criativo, é muito importante a gente pensar nessa ideia do processo criativo como essa dimensão inconsciente. Por que eu estou falando aqui da dimensão inconsciente disso? Porque aqui a gente tem vários modelos para se tratar dessa expectativa, né? E muito disso que a gente espera na música são coisas que a gente aprende na nossa exposição à música. Quer dizer, a gente aprende certos esquemas musicais, para usar a expressão da Candace Brower, a partir da ideia enquanto a gente escuta aquelas músicas. E esses esquemas, eles podem ser os nossos esquemas, digamos assim, de imagem, que a gente usa para dar sentido ao mundo, né, a partir da nossa experiência incorporada do sentido, mas também esquemas aos quais a gente é exposto ouvindo música. Então, por exemplo, a gente, muitas vezes, quando vai compor uma obra musical, a gente tem noções, por exemplo, que são, digamos assim, intuitivas, de completamento. Eu falo muito isso nas aulas. Às vezes a gente escuta um certo trecho e diz assim, olha, eu tenho a sensação de que isso aqui não acabou ainda. Parece que precisa ser um pouquinho maior aqui esse trecho. E a gente tem aquela pulga atrás da orelha que a gente não sabe de onde veio, mas certamente isso está sendo orientado pela escuta, né? Ou seja, pela diversos elementos daquele desenho, provavelmente, daquele material, que nos levam a uma sensação que é orientada pela nossa escuta, né? De completamento, e às vezes a gente fica com essa noção ali, nos dizendo algo que a gente não tem exatamente certeza de onde vem, né? Isso ocorre o tempo todo no processo criativo, né? Obviamente que eu posso levantar aqui uma série de críticas aos modelos de expectativa, que eu estou falando basicamente, muitos já devem ter percebido que eu estou falando da teoria da expectativa do Byron, né? Principalmente em relação à atenção. Lembra que eu falei agora há pouco? Mas eu não estava prestando atenção nisso. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas no texto de 2020 eu discuti essa ideia sobre a evidência que expectativas inconscientes modulam o processo atencional, né? E de como, quando a gente está ouvindo uma música, o nosso foco atencional pode estar num processo e a gente, quando está escutando, não está prestando atenção num determinado processo. Aquele processo, ele pode ser, na nossa consciência e na escuta, né, ele pode ou modular a atenção para ele por uma quebra de regularidade, digamos assim. E aí tem algumas coisas aqui que eu não vou citar, mas principalmente essa coisa do mismatch negativity, predictive coding, por exemplo, que nos falam sobre essa ideia de como a gente, ouvindo impulsos musicais, mesmo que a gente não tenha um processo atencional focado neles, de como essa escuta, digamos assim, ela vai modular o comportamento futuro para as ações musicais, né? Então, aqui eu estou falando de que
mesmo quando a gente escuta a música, muito do que acontece a gente não tem consciência, sequer está no centro do nosso processo atencional, né? Mas ele está orientando a forma como a gente escuta a música e está orientando, sobretudo, a forma como a gente compõe música, né? Então, a própria ideia da construção do imaginário, ela depende dessa história preguiça de escuta, né? Mas não só de escuta, porque aqui eu estou falando o tempo todo de escuta musical, mas também de escuta, de outras formas de escuta e empatia, como aquela que a gente tem com os colegas, né? Então, eu estou aqui, eu vou mostrar uma música, eu mostro aqui para os meus colegas, mostro para o Alexandre Skinner, tipo, aí ele me dá um feedback sobre aquilo, ele fala uma coisa que eu não tinha prestado atenção, ou às vezes alguém escreve, como o Paulo fez com a Fomebeiras número 1, a gente escuta aqui, e aí a gente vai, isso tudo vai moldando, né? Então, os feedbacks dos colegas, ou em alguns contextos, professores, né? De pares, digamos assim, ou, por exemplo, nos processos colaborativos, né? Feedbacks que a gente tem no processo colaborativo, ou quando a gente vai para o concerto, né? Feedbacks que a gente tem das pessoas que falam com a gente, quando as pessoas escutam a nossa música, elas nos dão feedbacks, isso tudo vai, de alguma maneira, moldando a forma como a gente vai compreendendo, e isso vai formando expectativas para as próximas decisões que a gente vai tomar em contextos criativos, né? Então, diante disso, eu já comecei a falar desse conceito de reciprocidade estendida. Esse conceito de reciprocidade estendida, eu escrevi um texto agora, em 2023, ele está no prelo para um livro lá da Federal de Santa Maria, e eu vou desenvolver ele um pouco mais aprofundadamente no livro também que eu estou escrevendo nesse momento, que está em fase de finalização já, onde eu falo sobre esse conceito. Para situar o que eu estou falando nessa ideia de reciprocidade, o conceito de reciprocidade, ele vem da composicionalidade, né, que é digamos assim, uma teoria formulada pelo professor Paulo Costa Lima em 2011 e 2012. Ele fez uma conferência em 2011 sobre esse tema, e publicou em 2012 no Teoria e Prática do Compor 1, e ele fala sobre a composicionalidade, que seria essa ideia, né, do estudo daquilo que a gente compõe, né, digamos assim, dos atos da composição, né. E ele propõe, ao falar sobre isso, ele propõe 5 vetores que se entrelaçam entre si, né. Ele fala que, bom, compor é inventar mundos, ou seja, está falando aqui do mundo, obviamente está falando do mundo fenomenológico, né, mas quer dizer, a composição como invenção de mundos, né, quando há uma composição, cria-se um mundo, né, e, enfim, e também essa composição, ela tem um campo de escolhas, isso é muito importante, quer dizer, compor, entre outras coisas, como diz a professora Marisa Rezende, né, compor fazer escolhas, ou, entre outras coisas, poder fazer escolhas. Eu gosto muito dessa frase. Mas, quer dizer, a gente tem um campo de escolhas no qual a gente precisa, digamos assim, tomar uma série de decisões ao longo do processo, né? Ele fala que há uma reciprocidade, aqui ele está falando do conceito da reciprocidade entre design e designer, ele fala, né? Ou seja, entre aquilo que está sendo composto e quem está compondo, né? Então, há uma reciprocidade. Então, à medida que eu começo a fazer, eu vou ter uma relação recíproca com aquilo que está sendo composto. Há uma criticidade, porque à medida que eu vou me relacionando com isso, eu vou tendo para poder tomar as decisões. Ele tem uma dimensão interpretativa, digamos assim, que é orientada por uma dimensão crítica, e aí está a criticidade, né? E isso tudo está envolvido em uma série de circuitos de indissociabilidade entre teoria e prática, né? A teoria e prática estão entrelaçados, né? Ele fala de uma certa resistência a falar dos atos de composição como atos práticos, quer dizer, quando a gente tem uma prática do ato composicional, há um entrelaçamento entre teoria e prática o tempo todo nesse circuito, que muitas decisões, ou seja, ele diz, as razões das escolhas muitas vezes são orientadas por esse entrelaçamento entre teoria e prática. Mas aqui eu vou me focar muito nessa ideia da reciprocidade. E a reciprocidade aqui, ela é muito forte na literatura, quer dizer, essa ideia da reciprocidade, ou seja, que quando eu começo a compor algo, seja colaborativamente, ou seja, ou não, né, à medida em que começa a ver essa obra musical, os materiais começam a ganhar uma importância, aquilo que Langer fala que é um movimento fundamental, né? Quando há um movimento fundamental de uma obra musical, ela fala da existência de uma matriz musical sobre a qual a gente vai responder, né? E ela fala que a partir dali é preciso haver negociações entre quem está fazendo e a própria obra musical, né? E a gente se relaciona com elas. Reynolds fala sobre isso quando ele fala do ímpetus, que é um todo responsivo e responsável pelo que vai acontecer ao longo da peça. O Lasky também fala sobre isso. Ele fala sobre um supply de um arcabouço de decisões, né, que é orientado. Lahnemann fala sobre isso, o Jonathan Impet fala sobre isso nessa psicologia da composição, Collins fala sobre isso, Brown e Dillon, o conceito de apercepção do NED, o Schiavio, aquela citação que eu falei agora há pouco. Então,
a literatura ela é muito rica assim a respeito dessa ideia da reciprocidade entre o compositor, digamos assim, processo criativo, quem está fazendo o processo criativo e quem compõe. Mas a questão que eu estava falando agora há pouco, lá atrás, é isso. E essas escolhas, esse campo de escolhas, grande parte desse campo de escolhas, ele não é consciente, ele está sendo orientado por coisas que a gente não tem o domínio, digamos assim, de uma consciência de alta ordem, ou seja, uma consciência, digamos assim, declarativa, né? Ele está sendo orientado por uma série de, digamos assim, de intuições, né? Como outras pessoas falaram sobre isso, né? Como a Letê Sloboda falou sobre isso lá na década de 80, mas em textos mais recentes, o Higgins falou sobre isso, o Marcos Nogueira, e tem um texto também de 2020 onde eu foco muito nisso, assim, né? Mas o que eu estou querendo agora dizer é que essa dimensão da reciprocidade ela é muito importante, mas assim o campo de escolhas ele não necessariamente traz só escolhas conscientes e mais do que isso, a reciprocidade ela se estende para além da ideia, de uma reciprocidade com a obra, quer dizer. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente dizer que a reciprocidade ela depende dos processos de escuta. E, ao depender dos processos de escuta, a gente precisa reconhecer que a produção imaginativa, quando a gente está escutando a música, não depende da centralidade do processo atencional, né? Como eu falei agora há pouco. Ou seja, ao ouvir a música, várias coisas vão interagir ali no meio da música. Muitas vezes a gente vai estar com foco de atenção para uma coisa específica e a gente vai colocar consciência naquilo, mas muitas vezes o nosso foco atencional nem está naquilo, né? Meus colegas, por exemplo, propuseram isso, né? Que expectativa consciente e estímulos não conscientes podem interagir para gerar erros de previsão, né? E erros de previsão não conscientes são usados para atualizar comportamentos futuros, ou seja, essa ideia entre consciência e não consciência, ou seja, consciente e inconsciente. E essa ideia de aquilo que a gente está no foco do processo atencional, aquilo que está fora do foco atencional, está o tempo todo interagindo ao longo da escuta e, portanto, também no processo criativo, né? Ou seja, ação e percepção, criação e escuta estão entrelaçadas no processo, né? E aqui eu queria chamar a atenção para essa ideia de que, ao levar em consideração isso, a reciprocidade envolve múltiplas dimensões. Brown e Dillon propõem uma coisa muito interessante, eles falam de uma matriz de engajamento significativo dos compositores ao longo dos processos de criação, né? E eles propõem uma série de formas de engajamento, né? Mas eles propõem que esse engajamento ele pode acontecer tanto no nível individual quanto no nível social e no nível cultural. Um exemplo simples é a escuta. Essa mesma ideia que eu estou levantando agora. Quando eu estou ouvindo uma obra musical, que eu, por exemplo, vou ouvir uma obra que eu fiz, eu posso ouvir essa obra numa dimensão individual. Eu boto um fone de ouvido, estou na minha casa, estou lá compondo, usando algum instrumento musical, ou estou compondo música eletrônica, ou colaborando com alguém, eu estou ouvindo, é uma dimensão individual. Mas eu também posso ter uma dimensão social disso. Eu posso fazer isso com os meus pares, eu posso fazer isso no processo de colaboração, ou eu posso fazer isso num festival, posso fazer isso numa aula de composição, ou seja, eu vou ter várias pessoas que fazem esse processo criativo que vão ouvir. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu escuto uma música minha, muda completamente a minha avaliação, o meu juízo sobre a música, quando eu escuto ela num contexto desses. E também no contexto um contexto cultural mais amplo, por exemplo, num concerto, numa dimensão pública de escuta, muda mais ainda. Quer dizer, quando a gente está ouvindo uma música num contexto amplo de escuta, num contexto cultural mais amplo, muda completamente a forma como a gente escuta a música, né? Então, por exemplo, o engajamento de ouvir, ou seja, de ouvir a música do compositor, ele muda drasticamente quando a gente está no contexto individual, quando a gente está no contexto social, quando a gente está no contexto cultural. E todos eles informam o processo composicional, né? Ao longo da nossa história, digamos assim, ao longo da nossa prática composicional, né? Ao longo do tempo. Então, a reciprocidade envolve múltiplas dimensões, e o argumento da reciprocidade estendida é justamente de que há uma reciprocidade, sim, entre quem compõe e o que está sendo composto. Ou seja, quando eu começo a compor, eu preciso ouvir aquela música e ver que caminhos eu vou seguir. Isso está muito bem fundamentado na literatura, mas também há uma reciprocidade com outros compositores. Quando eu escuto música de outras pessoas e eu vejo soluções que essas pessoas fizeram, eu vejo insights formais, eu analiso a música, ou mesmo só escuto aquela música, aquilo me causa uma série de experiências significativas, eu vou sendo orientado por essa ideia. Então, eu estou na reciprocidade com outras pessoas que criam música também, eu estou na reciprocidade com os performers, ou seja, as pessoas que estão tocando a música, e tudo isso acontece, ou seja, se a minha música ela é difícil de tocar ou é fácil de tocar, se eu tenho feedback positivo ou negativo em relação a certas passagens, isso vai influenciar completamente as minhas decisões no futuro.
E assim também como nos contextos mais amplos, né, seja de festivais, de aulas, ou de feedback de colegas, como a gente costuma fazer muito aqui no contexto da Bahia, ou em contextos amplos de concerto, né? Então, todas essas coisas vão acabar influenciando. Então, a reciprocidade, na prática, ela está no contexto de uma empatia mais ampla, né? Que envolve tanto a reciprocidade entre o compositor e aquele que é composto, mas também entre todos esses outros agentes, digamos assim, né? De um contexto situado e estendido da criação da mente musical no contexto da ação do ato criativo, né? Então, esse conceito de reciprocidade estendida, quer dizer, ele parte da ideia de que as nossas decisões são informadas pela interação, digamos assim, entre composição musical, entre cognição, ou seja, o sentido que eu dou para isso, né, levando em consideração essa dimensão inconsciente, e cultura, no sentido dos valores culturais que estão envolvidos, né, voltando lá para a distância ressignificadora, né. Aqui eu estou falando de uma dimensão incorporada do sentido musical numa perspectiva distribuída da criatividade, né. Ou seja, em grande parte do nosso conhecimento é baseado em processos, por exemplo, de categorização, aprendizado implícito. Aqui eu estou falando de aprendizado estatístico, por exemplo. Ou seja, a nossa reciprocidade é informada por esses processos ao longo do processo criativo, né? E o desafio de se abordar processos criativos aí, eu acho que é um desafio para a nossa área, né? Para a gente poder superar esse paradigma dos relatos. Ou seja, não é o problema de ter o relato, mas como que o meu relato conecta com outras pessoas? Como é que o meu relato conecta noções com processos de outras pessoas, né? Como é que esses relatos podem ser contextualizados no sentido mais amplo, digamos assim, social e cultural dos processos criativos, né? Criando insights mais que nos conectam nessa dimensão distribuída da criatividade, né? Ou seja, a gente superar essa dimensão da criatividade como uma caixa preta fechada no indivíduo, mas levando em consideração um todo amplo, né? E acho que a dificuldade de fazer isso, de se abordar os processos criativos, repousa na complexa teia de nomear, discernir, racionalizar processos que são muitas vezes pré-conceituais, ou seja, que a gente não tem ainda conceitos sobre eles, e que são culturalmente compartilhados, né? Por vezes pouco acessíveis ao conhecimento declarativo, né? Ou seja, muitas vezes nossa experiência musical sequer é mediada por conceitos e muitas coisas que acontecem na nossa experiência musical incorporada são prévias, inclusive, à nossa nomeação, ao nosso discernimento. E se a gente está falando e admitindo que o processo criativo muitas vezes tem essa dimensão inconsciente, como é que eu vou falar do processo criativo, né? Essa é a principal dificuldade, né? Isso é muito incrível, porque muitas vezes a gente é surpreendido por isso, né? De pessoas que chegam para a gente e falam: "Oh, estava olhando a tua música, tem aquele trecho que tu fez isso e aquilo", e eu paro e penso: "Poxa, eu não pensei que eu tinha feito isso e aquilo". Eu vou lá olhar e está lá mesmo, eu fiz isso e aquilo que a pessoa disse que eu fiz. E aí eu vou dizer, a minha primeira ideia é negar, né? Não, não fiz isso não. Aí vai olhar, está tudo lá, assim. E aí eu acho que a nossa dificuldade justamente é essa, quer dizer, voltando lá ao que Deliette falava, né, quando eu escrevo um relato, eu conto só parte da história, né? Como é que eu vou acessar essa outra parte da história? Esse é o principal desafio da área, né, para superar essa ideia do paradigma dos relatos biográficos e autobiográficos e avançar no sentido de esforços de teoria, né? Então, muitas dessas coisas que eu falei estão nesse texto aqui, que está disponível para quem é sócio da BCM, muitas dessas coisas de teoria estão nesse texto, então se vocês tiverem curiosidade, depois vocês podem olhar com mais calma. E muitas dessas coisas que eu falei, pode passar até mais rápido agora, tá? Vocês estão ligados a esses artigos aqui, que eu falei, né? O Schiavo, esse é o do Schiff, esse é o livro do Ned, pode passar. Esse é o do Hans, por exemplo. Volta só nesse do Hans, é muito interessante esse aqui, que ele compara atividades composicionais de 8 compositores, ele próprio é compositor, mas ele estuda esses compositores ao longo do tempo, tenta encontrar sínteses, é muito interessante. Essas são algumas tentativas, digamos assim, de superar esse paradigma, né? O livro, essa do Matriz de Engajamento Significativo que eu falei, né? Enfim, é isso que eu queria provocar com vocês aqui. A gente tem ainda um tempinho da gente poder conversar. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês aí, tanto para quem está aqui quanto para quem está aqui no Zoom. Obrigado, gente. Estou aqui à disposição.